E aí, galera do canal, beleza? Estamos aqui no podcast número 3 e vamos falar então do Torneio dos Candidatos 2016. A intenção aqui é fazer um resumo do que aconteceu até agora e, ao mesmo tempo, tentar prever quem vai vencer, com base nas partidas jogadas até então. Antes de mais nada, vamos falar também sobre a polêmica da empresa que está patrocinando o evento que proibiu a reprodução das partidas simultaneamente. Então, alguns sites e canais do YouTube acabaram sendo prejudicados e tiveram vídeos removidos. Eu não sei qual foi o critério, de escolha, mas no meu caso, assim, eu não tive nenhum problema por enquanto. Eu postei 3 vídeos de análise de partida, sempre postei algumas horas depois, e tirando o PGN do site oficial. Então, esses são os critérios que eu adotei. Não sei o que os outros canais e sites fizeram para terem seus vídeos removidos, mas eu me solidarizo com eles. Acho que isso não devia estar acontecendo. Tudo o que nós fazemos é para divulgar mais esse esporte pouco conhecido, né, e pouco prestigiado, que é o xadrez, se comparado com outros esportes que a gente vê na televisão, né? Pelo menos em termos de reprodução e de cobertura e divulgação. Então, tendo dito isso, vamos ao torneio dos candidatos 2016 com as nossas análises e prognósticos. Vamos começar então com o Anand. O Anand que na primeira partida já derrotou o Topalov num jogo muito fantástico, então vamos dar mais um ponto para o Anand nessa nossa contagem aí de quem vencerá o torneio dos candidatos. Na segunda partida, ele jogou contra o Aronian, que escolheu uma linha do Gambito da Dama recusado, que não é a mais desafiadora, e o Anand rapidamente igualou o jogo com as pretas. Então eu vou dar mais 0,2 aqui para o Anand, com base nessa sua recuperação com as pretas. Na terceira partida ele jogou com o Caruana, um jogo muito sólido, sem nada interessante, então não vou dar nenhum ponto. Contra o Karyakin, o Anand acabou perdendo o jogo e ele teve uma estrutura de peões inferior ao do Karyakin, com as peças ah, um pouco defensivas demais. E o Anand acabou não resistindo e então perdeu sua primeira partida. Então a gente já reduz um ponto do Anand. Na quarta, na quinta partida, então, o Anand jogou contra o Nakamura e foi uma partida normal, um empate sem nenhuma emoção. Na sexta partida, o Anand, numa Rui Lopes, ele venceu o Svidler e ele fez um plano de ataque muito interessante. E depois do lance 18 do Svidler, o lance acabou se mostrando um erro fatal e o Svidler não achou que tava, o ataque do Anand estava tão forte, né? E acabou perdendo o lance em 20 lances. Então, primeira derrota aqui do Svidler e o Anand se recuperando da partida anterior, voltando a ter aqui 1.2 nesse nosso score aqui. Na sétima partida, o Anand equalizou rapidamente depois da abertura contra o Guiri e o Guiri não teve nada para fazer contra o Anand. Foi um empate bem sólido, então vou dar 0.1 porque o Anand segurou o empate com as pretas. E, por fim, a partida de hoje, Anand contra Topalov. Nós terminamos com um empate também. E o Anand parecia ter uma vantagem pequena, mas ele não conseguiu quebrar a defesa do Topalov e terminou com um empate. Então, o Anand a gente termina aqui com mais 1.3, vou colocar com verde aqui. E ele, então, nesse nosso ranking,
foi o primeiro a ser analisado e vai ficar com essa pontuação. O segundo que a gente vai ver é o Aronian. Estamos vendo então em ordem alfabética. Na primeira rodada, o Aronian jogou contra o Giri, uma partida muito interessante que terminou em empate, mas como a partida foi interessante, eu vou dar 0,2 para o Aronian. Na segunda partida, foi aquela partida contra o Anan, né? Que o Anan conseguiu igualar com as pretas, então vou tirar 0,1, porque o Aronian estava de brancas. Na terceira, o Topalov jogou contra o Aronian e sacrificou um peão na abertura para dar mais mobilidade para suas peças. Contudo, o Aronian continuou se desenvolvendo bem, se defendeu com o peão extra, acabou com um outro peão extra e acabou vencendo a partida após o Topalov entregar mais um peão. Então aqui vamos dar um ponto para o Aronian pela vitória. Essa partida a gente cobriu aqui no canal. Na quarta partida, a Aronian jogou contra o Svidler e eles conseguiram uma posição muito interessante depois da abertura, com 4 peões na mesma fileira. E o jogo terminou com um empate, né? Mas a posição atingida foi muito interessante. Então vou botar aqui no lado uma observação. Posição interessante. Então, com base nisso, vamos dar para o Aronian mais 0,3. Acho que está de bom tamanho. Na quinta partida ele jogou contra o Caruana, um jogo bem interessante. O Fabiano jogou uma Benoni contra o Aronian e parecia que eles estavam num jogo mais ou menos igualado, mas o jogo de qualquer forma foi bem interessante. Ele estava querendo jogar Benoni há um bom tempo. O Aronian deixou ele jogar, claro, né? Senão não teria conseguido jogar Benoni. As brancas têm que permitir. E depois o Aronian acabou sacrificando um peão, meio duvidoso. O Caruana teve que permitir uma repetição quando o Aronian se deu conta que estava com um monte de material a menos, depois de uma tentativa de atacar. Mas, enfim, a partida terminou em empate, só que como foi interessante, vamos dar mais 0,2 para o Aronian. Na sexta partida, ele jogou contra o Nakamura e foi um jogo dramático. O Nakamura lutou muito, tentou evitar as armadilhas e puxou a partida, tentou ganhar vantagem. E os jogadores entraram num final de jogo igualado, depois de um jogo muito intenso. E o Nakamura acabou segurando o rei e tentou dizer que estava arrumando a peça, ninguém acreditou, o juiz obrigou o Nakamura a jogar a, o rei e o final que estava igualado, apesar do Aronian dizer na entrevista que não estava, acabou indo para o Aronian. Então, Nakamura aí tentando enganar o juiz e o adversário mais uma vez, lembrando que ele já rocou com as duas mãos anteriormente. Então, Nakamura aqui permitiu ao Aronian sua segunda vitória, mais 2,6. Então, na sétima partida, Aronian começou bem forte contra o Kariake, avançando o seu peão da coluna de A até A5 e então A4. Num jeito bem incomum de abrir a partida, né? O Kariake teve que parar jogando A3 e acabou não indo para um lance óbvio assim e deu o Aronian achou que poderia tornar o jogo mais posicional e acabou, infelizmente para ele, né, permitindo que o Kariakin igualasse a posição. E aí então o jogo acabou num empate, mas como foi uma partida em que o Aronian tentou algo diferente, tornou o jogo interessante, vamos dar mais 0,1 para ele. E por fim, hoje ele jogou contra o Giri, um empate sem nada de mal, nada demais, desculpem. Então,
O Aronian aqui terminando com mais 2,7 aqui na nossa análise. Muito bem, então vamos colocar o Aronian na frente do Anã. Ok. Terceiro candidato que nós vamos analisar é o Caruana. Opa, tem que ser de branco aqui. Deixa eu mudar a cor. Branco. Caruana. Ué, não foi? Branco. Ok. Então, o Caruana jogou a primeira partida contra o Nakamura. Perdeu uma boa chance de conseguir uma vantagem. Então, já perdeu 0,2. 0,2. Porque não aproveitou uma excelente vantagem na primeira partida. Na segunda, ele e o Guiri empataram também, mas lutaram muito na partida, então vou dar 0,2 para o Caruana, então agora ele tem 0. Na terceira partida, o Anan e o Caruana jogaram de forma bastante sólida, sem nenhum momento brilhante, assim, então foi um empate sem graça. Na quarta partida, o Caruana perdeu uma excelente oportunidade para vencer contra o Topalov. Eles foram numa Joko Piano clássica, com várias manobras para tentar controlar o centro. E no lance 37, o Topalov deu uma peça inteira. Todo mundo achava que o Caruana ia ganhar, mas o Fabiano não conseguiu vencer, encontrar um caminho e acabou, por causa do nervosismo, jogando um lance de torre ruim e deu ao Topalov a chance de empatar. Então, o Caruana perdeu 0,1 nessa. Mas só perdeu 0,1 porque ele conseguiu uma grande vantagem. Na partida 5, Aronian contra Caruana. E contra o Aronian foi uma partida bem interessante. O Fabiano ele conseguiu jogar, né, aquela Benoni que eu comentei com vocês antes, então ele mereceu 0,2. Então foi para mais 0,1. Na sexta partida ele jogou contra o Cariaque, que foi uma partida bem interessante. No lance 20 o Cariaque decidiu trocar sua dama para abrir o jogo e encontrar mais chances de ataque. Depois de algumas manobras, o Karyakin sacrificou o cavalo para dar ao peão da coluna de D mobilidade e acabou conseguindo chegar na segunda fileira, mas a torre do adversário acabou paralisando. Então o Caruana acabou ah, encontrando chances de vitória após esse ataque falho do Karyakin, cheio de sacrifícios. E, infelizmente para o Caruana, o Karyakin se defendeu muito bem, de forma brilhante, e acabou obrigando o Caruana a devolver a rainha. E acabaram empatando. Um jogo muito bom, vale a pena ver. Então vou colocar aqui uma observação. Jogo brilhante, que eu não pude cobrir aqui no canal. Tem tantas partidas que eu queria cobrir aqui, mas ultimamente eu tô tendo que trabalhar demais. Sou professor de escola e, enfim, não posso me dedicar somente ao canal, porque eu não ganho nada com o canal. Então, na medida do possível, vamos postando algumas partidas, mas não vou conseguir postar todas, né? Então, por essa partida excelente do Caruana, vamos dar para ele 0,3, porque o lado mais interessante foi do Karyakin com sua defesa, né? Então, 0,2 para o Caruana tá bom. Na sétima rodada ele jogou contra o Svidler, um jogo também muito bom. Começaram com uma abertura inglesa e o Svidler tentou um lance novo com cavalo G em E4 no lance 9, em vez de bispo D2, e depois o Svidler foi para uma linha com H4. Ambos tentaram seus caminhos, né? O Svidler colocou um monte de problema pro Caruana e o Caruana, percebendo que estava com uma pressão muito séria no lado do rei,
teve que defender com paciência e com precisão para não perder pro Svidler. Então o Caruana aqui teve uma excelente defesa e depois eles entraram num final de jogo que parecia só uma questão de técnica para o Svidler, né, tentar ganhar o ponto, mas o Svidler perdeu um monte de chances para vencer e acabou perdendo mesmo chances porque o Caruana cometeu vários erros, né? Então aqui o jogo acabou empatado também, mas o Svidler perdeu oportunidades enormes aqui. Então vou dar pro Caruana menos 0,1 porque ele permitiu ao Svidler quase vencer a partida. Na partida número 8, Caruana e Nakamura jogaram então um jogo muito interessante. O Caruana rocou, rocou largo, né? E numa defesa belinense, o que é bem comum. E os jogadores começaram a atacar com toda a força. E o Nakamura começou a avançar seus peões até a defesa do Caruana, mas deixou o lado do rei sem a defesa necessária. Então, o Caruana organizou suas peças de forma bem coordenada, com suas duas torres, com a dama e com o cavalo, e, e o Nakamura acabou sem chance nenhuma, né? Então, acabou obtendo sua primeira vitória. Aliás, essa partida foi hoje, né? Eu acabei me confundindo hoje que o Caruana venceu o Nakamura e conseguiu sua primeira vitória. Então aqui, novamente, vamos colocar. Ah, não, tá certo. O Caruana ficou atrás do Anand em nossa análise. O quarto jogador aqui será o Giri. O Giri dos empates. Na primeira partida, ele jogou um jogo bem interessante contra o Aroni. Vamos dar 0,2 para ele por isso. Na segunda partida, jogou com o Caruana. Também lutaram bastante e então mais 0,2. Na terceira partida, ele jogou contra o Kariaki no ataque, né, mostrando que ele não tem medo. E ele acabou depois percebendo que ele estava com duas peças a menos e precisou conter o seu ataque e conseguir um perpétuo, né? Então aqui 0-2 pela iniciativa, pelo ataque. Na partida 4, Nakamura contra o Giri. Estavam com uma preparação muito boa, jogaram de forma bem agressiva. Uma partida que, que chegou numa posição bem complicada, uma posição bem difícil de ser jogada, e eles jogaram de forma muito eficiente. Então, por isso, por ter saído tão bem numa posição difícil, vamos dar 0,3 pro Guiri. Na quinta partida, o Guiri estava com uma pequena vantagem contra o Svidler, mas ah, acabou gastando muito tempo e aí precisou permitir um, um lance de tripla repetição e empatou. Então vamos dar 0,1 para o Guiri na quinta partida. Na sexta partida, depois de H4 do Topalov no lance 3, bem incomum, o Guiri chegou no final com um peão a mais, só que o final era cheio de armadilhas e o Topalov conseguiu segurar, mas por ter conseguido vantagem no final, mais 0,1 para o Guiri. O Anand, na sétima partida, conseguiu igualar rapidamente depois da abertura e o Guiri não conseguiu fazer nada para segurar o Anand, então vamos tirar 0,1 porque ele jogou de brancas, né? E por fim, hoje, Aronian e Guiri, um empate tranquilo, sem nada demais. Então deixamos o Guiri aqui com um ponto aqui no torneio, em quarto lugar. O próximo jogador que a gente que vai analisar é o Karyakin, que é atualmente o líder do torneio. Então, na primeira rodada, Karyakin jogou contra o Svidler e foi um empate sem graças, então sem pontuação. O jogo contra o Nakamura na segunda rodada, contudo, foi bem decisivo,
muito interessante, com oportunidades para os dois lados, depois da abertura. E o Nakamura, no lance 29, ele cometeu um erro terrível, sacrificou um cavalo em troca do ataque, mas não calculou bem e o Kariaki encontrou um lance de contra-ataque que acabou vencendo a partida. Então aqui, um ponto para o Kariaki. Essa partida nós cobrimos aqui no canal. Na terceira rodada, o, o Kariaki jogou contra o Giri e foi um jogo bastante ataque, né? Mostrou que não tinha medo, então acabou encontrando um Kariakin também preparado. Por isso, 0,1 para o Kariakin, porque a partida foi bem interessante também. Recomendo que vocês assistam. Acho que o Giri achava que conseguiria mesmo vencer com seu ataque, mas com muita desvantagem material, ele acabou ficando com receio. Então esse 0,1 aqui é pela defesa do Kariakin, que foi muito boa. Vamos dar também uma, uma, uma frase aqui para o Kariakin, porque realmente a sua partida contra o Nakamura na segunda rodada foi muito interessante. Então vou botar aqui jogo interessante. Na quarta rodada ele jogou contra o Anand e ganhou do Anand, como eu comentei com vocês anteriormente. Então, mais um ponto aqui. 2,1 para o Kariak. Na quinta rodada, o Topalov jogou contra o Karyakin e o Topalov lutou muito contra o Karyakin, só que o jogo acabou não terminando com muitas oportunidades, então o jogo foi sim excitante, por isso o Karyakin vai ganhar mais 0,1, mas como terminou empatado, ficamos por aqui. Na sexta rodada, jogou contra o Caruana e como eu comentei com vocês, o Caruana precisou devolver sua dama no final após o Kariaki entregar dama e cavalo. Entregar não, né? Trocar material por vantagem hum, estratégica. Então, um jogo muito muito interessante que eu queria ter coberto. Mas o jogo foi fascinante, então vou botar aqui jogo brilhante, como eu coloquei aqui no Caruana, né? E vou dar 0,4 pro Karyakin, porque esse jogo valeu muito a pena. Na sétima rodada, ele jogou contra o Aronian, e o Aronian começou muito forte, avançou o peão de A, como eu comentei com vocês. E por isso eu vou dar menos 0,1 pro Karyakin, porque o jogo foi todo do Aronian aqui. Na oitava partida de hoje, contra o Svidler, eles tiveram um jogo muito interessante. Vou botar até um 2 aqui, porque foram dois jogos, pelo menos, interessantes do Karyakin. Só que o Svidler não conseguiu, né, converter a vantagem que ele conseguiu e o Cariaque se defendeu muito bem para manter a liderança junto com o Aronian atualmente, então mais 0,1 porque o Cariaquem pela segunda vez se defendeu muito bem. Então o Cariaquem aqui em segundo lugar aqui no nosso ranking. O próximo jogador que eu vou analisar vai ser o Nakamura. Nakamura que estão fazendo um torneio muito interessante. Nakamura. Deixa eu só arrumar aqui. Branco. Tá. O Nakamura, ele começou com um empate contra, contra o Caruana e perdeu boas chances para conseguir uma vantagem. Mas como ele teve uma vantagem considerável, podia ter ganho, 0,2. Na segunda partida, perdeu para o Cariaque, né? Eu já havia comentado com vocês, então aqui perdeu um ponto, então menos um ponto dá menos 0,8. É isso? Acho que sim. Então Nakamura aqui
se dando mal na segunda rodada, após um cálculo ter calculado mal. Na terceira partida, Svidler e Nakamura tiveram um jogo também fascinante. O Nakamura tentou tudo no ataque, só que novamente ele não calculou de forma perfeita e precisou fazer de tudo, usou criatividade e tentou encontrar força onde não tinha, forçando o Svidler para concordar com o empate. Um jogo bem excitante e divertido. Então, vou botar aqui jogo excitante. Então vamos dar aqui 0.4 para ele por essa bela partida. Diminuir aqui então o score. Contra o Giri na quarta partida, ahn, como eu comentei com vocês, posição dos dois foi uma posição bem agressiva e bem interessante, uma posição que normalmente a gente demoraria muito para avaliar e saber o que jogar, né? Então, como foi uma partida bem diferente, vamos dar 0,3 pro Nakamura. Contra o Anand na quinta partida, uma partida que terminou num empate rápido, então nem vamos considerar. Na sexta partida contra o Aronian, essa foi a partida dramática, eu comentei com vocês que o Nakamura acabou segurando o rei e dizendo que estava arrumando a peça, não rolou, então menos ponto 1.1. Na sétima partida, o Nakamura contra o Topalov e o Topalov jogou numa abertura eslava, né? E teve o Nakamura organizando um ataque na ala da dama. Topalov tentou criar um contra-jogo na ala do rei, sacrificou um peão e abriu a posição, centralizou sua dama, só que o Nakamura encontrou um jeito de tirar sua dama da cravada que ele tinha, que ele, que ele tava, e no fim das contas o jogo acabou virando e o Topalov não conseguiu segurar a partida. O Topalov tentou muitas ameaças de checkmate, armadilhas táticas, mas o Nakamura calmamente evitou cada uma delas. E depois que as tentativas acabaram, o Nakamura acabou conseguindo um ataque porque ele estava com uma peça a mais. Então o Topalov desistiu. Então, mais um ponto para o Nakamura, que agora tem menos 0.1. E hoje, Nakamura jogou contra o Caruana. E o jogo, né, como eu comentei com vocês, uma defesa berlinense com lados opostos. E o Caruana conseguiu vencer essa partida, então menos 1.1 para o Nakamura. Então é o nosso último colocado por enquanto. Vamos colocar a cor aqui. Vamos ver qual. Cor vermelha. Para mostrar que está no negativo. Tá, beleza. Agora o próximo que a gente vai ver é o Svidler. Svidler, que também não está muito bem. Na primeira rodada contra o Kariaki, um empate sem graça. Na segunda rodada, também um empate sem graça contra o Topalov. E na terceira partida, Svidler e Nakamura. Aquela partida que eu comentei com vocês, muito excitante. Então, já dei 0.4 pro Nakamura, vou dar 0.4 pro Svidler. Na quarta partida foi contra o Aronian. Uma partida também que atingiram uma posição muito complicada, né? E eles conseguiram resolver de forma bem convincente. Então, 0.3 para o Svidler. Na quinta partida, contra o Guiri, ele estava em desvantagem, com um pouco de desvantagem. Então, por causa disso, vamos tirar 0.1 do Svidler. Contra o Anand, na sexta rodada, o Anand acabou vencendo o Svidler numa Rui Lopes. E essa foi a primeira derrota do Svidler, então menos 0.6. Na sétima, Svidler e Caruana, um jogo muito interessante, como eu comentei com vocês, uma abertura
inglesa, só que ah, o Caruana acabou jogando muito mal o final e o Svidler não conseguiu converter esse final em vitória. Então, por conta disso, tirar também 0,1 do Svidler por não ser capaz de vencer uma partida ganha. Na partida de hoje, Svidler e Kariaki, um jogo bem interessante, só que o Svidler não conseguiu vencer, né, apesar da vantagem. Então, eu vou dar 0,1 porque ele estava com vantagem contra o líder, mas talvez não devesse. Muito bem, então o Svidler termina com menos 0,4 aqui no nosso torneio. Vou colocar ele aqui na frente do Nakamura. E por fim, o último a ser analisado vai ser o Topalov. O Topalov, ele perdeu o Anand na primeira, então já vamos tirar um ponto dele. E na segunda, vamos dar 0,1 porque ele acabou conseguindo igualar de pretas contra a defesa berlinense. Na terceira partida foi aquela que ele sacrificou um peão contra o Aronian e daí depois sacrificou outro, etc. Então perdeu de novo, menos 1,9. O Caruana jogou contra ele na quarta partida e acabou perdendo a oportunidade de ganhar contra o Topalov após uma Joko Piano, havia comentado com vocês, então por ter quase perdido essa partida, vamos tirar 0,5 do Topalov. Então 2,4 negativo. Na quinta partida ele jogou contra o Karyakin. O jogo não teve nada, mas foi uma partida bem excitante, então vamos dar 0,1 para o Topalov. Na sexta partida, ele tentou surpreender o Giri na abertura com H4, sabendo que o Giri, né, se prepara muito bem, né, nas aberturas, e chegou num final com um peão a menos, mas conseguiu segurar, então por isso mais 0,1. Na sétima partida contra o Nakamura, o Topalov acabou perdendo para o Nakamura, por isso 3,2 negativo. E hoje jogou contra o Anand, um empate também. O Anand parecia ter uma vantagem pequena, mas não conseguiu romper a defesa do Topalov, então vamos deixar com 0 pontos. Então aqui, menos 3,2 do Topalov. E aqui estamos então com a nossa tabela. Pelas partidas que aconteceram até então, eu vou dizer que o jogo está entre Karyakin e Aronian. Um deles vai levar a vaga para jogar contra o Carlsen no final do ano. Correndo atrás aqui, Caruana e Anand e o Giri. Eu acho que dos que não pontuaram ainda com vitória, o Giri é o que mais tem chance. O Svidler não está bem, apesar de algumas partidas boas. O Nakamura cheio de altos e baixos, né? Só que mais baixos do que altos. E o Topalov, um torneio horrível, precisa recuperar seu xadrez o quanto antes. Então, se fosse apostar em alguém, como eu coloquei aqui, teve uma partida brilhante e dois jogos interessantes, eu apostaria no Karyakin para vencer o torneio. Não sei quanto a vocês, escrevam ali nos comentários quem é o favorito de vocês. Para mim, quem leva é o Karyakin. O Carlsen comentou que acha que o Aronian é um dos que mais tem chance de levar. Então, veremos, né? Ainda temos mais 7 rodadas, acho, para ver. E o torneio está ficando cada vez mais excitante. Então, continue acompanhando com nós aqui no canal. Vamos cobrindo as partidas assim que der. Como eu disse para vocês, eu estou dando aulas. Agora não é sempre que eu consigo analisar as partidas, mas sempre que eu puder, eu vou analisar elas com aquela quantidade de estudo e de observação da, das entrevistas após as partidas, dos comentários que surgem no pós-jogo, né, para trazer para vocês o que, o que realmente importa, né, das partidas.
Então, obrigado aí por assistirem. Se inscrevam no canal para ganhar as notificações dos novos vídeos e até o próximo vídeo.